Tu aprende o fluxo de ordens, o tape reading e pensa, agora sim, agora eu sei exatamente o que movimenta o gráfico e agora é isso. É isso, meu amiguinho. Não tem essa. Por quê? Se o movimento começa no fluxo e eu tô vendo o fluxo, eu vejo agressividade, intensidade, eu vejo volume, eu vejo muita coisa, clico pra caramba, acerto o momento certo de entrada e acabo o dia no negativo. E pior, exausto no final da manhã. Mas exausto, meu amiguinho. Se tu não cooperou o fluxo, tu não sabe o que é o cara ficar assim, ó, exaurido. Parece que tu, sei lá, carpiu um hectare de cana. Pior. Senhores, isso aqui não é brincadeira. A gente começa assim, só para te entender que eu já vivi isso. Eu passei anos vivendo em busca do tempo de tela do fluxo para poder pegar as entradas no momento certo, pegar as operações certas, quando entra agressividade, intensidade, quando absorve do jeito certo. E o que eu tinha no final da manhã é exaurido, como se tivesse carpido um negócio de cana. Tô brincando, mas exaurido mesmo, e obviamente no prejuízo. E por que eu te digo obviamente? Eu aprendi isso aqui durante anos, porque eu fui atrás do tempo de tela, porque eu pensava que eu fechava no negativo por conta do tempo de tela. Mas o que eu percebi é que sim, o fluxo funciona, só que não do jeito a esmo que é feito. Sabe por quê? Porque a prioridade tem que ser a direção. E aqui nesse vídeo a gente vai abordar em detalhes exatamente tudo que eu puder te ajudar, literalmente, a sair desse submundo, desse buraco negro que o cara vai cavando, fazendo 1000 operações do fluxo e depois terminando no negativo, cada vez mais negativo e afundando a tua vida, porque eu afundei a minha. E o meu passo aqui nesse vídeo é... Meu passo não, né? E o meu objetivo aqui nesse vídeo é que eu não deixe tu afundar a tua merda da tua vida. Então nós vamos lá. Vambora! Vamos lá, a gente vai focar aqui em como usar o fluxo da maneira certa. Tá tudo certo, não vai precisar largar tudo que tu aprendeu até hoje, mas agora tu vai botar da maneira certa, tá? E a gente vai priorizar coisas aqui que vão fazer com que tu mude o teu resultado sem tu precisar mudar em nada a tua leitura. Mas presta atenção aqui, vamos lá. Se tu quer que o fluxo realmente funcione, porque o cara se apaixona, né? O cara vê ali, cara, eu sei ler o mercado, eu sei ver a absorção, eu sei ver a agressão, eu sei ver a intensidade. Se tu quer que o fluxo funcione de verdade, tu precisa priorizar, mas priorizar a direção antes. Para onde que o mundo está empurrando o ativo que tu está operando? Quando a gente fala de fluxo de ordens, tape reading, a gente já fala direto em dólar, tá? Dólar futuro é o mais difundido para olhar, porque o índice é uma loucura do boi louco ali, né? Vai para cima, vai para baixo, mas o objetivo é que seja feito fluxo em qualquer ativo. Show de bola! Se tu opera no mercado americano, qualquer lugar do mundo, tu vai usar o fluxo do mesmo jeito, que é priorizando antes a direção. Então, tu tem que descobrir antes a direção do ativo que tu opera. E aqui a gente vai botar algumas perguntas como assim, ó. O mundo está otimista ou pessimista hoje? E quando a gente fala em otimismo e pessimismo, tu já lembra na hora. Quando é pessimista, dólar é empurrado para cima. Quando é otimista, dólar é empurrado para baixo. Ok? Se tu já é de mercado, tu já sabe que notícias ruins puxam dólar para cima, correto? Então, neste contexto, seja dólar, seja índice, seja commodities. Então, nesse contexto, como que tu pode identificar esse otimismo ou pessimismo de um jeito prático e direto? Tu pode olhar dólar, tu pode olhar índices pelo mundo, tu pode olhar commodities e ver se a situação tá boa no dia ou tá ruim. Olha que interessante, se tu olha o DXY, que é o dólar no mundo, tá subindo forte, e tu olha commodities caindo, tu olha bolsas caindo, qual é a percepção desse cenário? Uma percepção de pessimismo. Se é pessimismo, qual é o reflexo para dólar? Alta para dólar. E aí que tu entra. Não é entrar naquele momento que tu identificou isso. Não, mas aí que tu começa a rastrear só fluxos
para entrar comprado. Ah, Elton, mas absorveu, não sei o que, teve agressão para venda. Deixa ele se quebrar tudo ali. Deixa se quebrar tudo ali. Porque o que acontece? Esses fluxos que estariam vindo contra o mundo, ou seja, foi e está voltando com fluxo, com intensidade, agressividade, isso tende a parar. Parar e pior ainda, né? Para e volta e te estopa. Por quê? Porque tu tá fazendo uma operação que o fluxo ele tá sim acontecendo na tela. E isso é natural, vai entrar robô, entrar alguém realizando e vai acontecer e vai voltar um pouco o cenário. Só que se tu para e soubesse aqui comigo, ó, hoje a gente sabe, tá? A gente teve essa informação que todos os gestores e coisas vão comprar dólar ao mesmo tempo e o dólar vai subir 40 pontos das 9 da manhã até meio-dia, ok? Vamos supor, né, que a gente soube essa informação por uma fonte de qualquer lugar, mas uma fonte extremamente confiável falou que o dólar ia subir. Vamos lá. O que tu faria? Ah, eu compraria às 9 horas e entregaria ao meio-dia. Opa! Aí tu matou a charada, não é? Só que, como a gente não tem essa informação, a gente tem sim, esse tipo de informação a gente tem, mas não do jeito privilegiado que vai acertar toda a vida e coisa arada, mas a gente tem o que? Percepção do otimismo ou pessimismo. Nesse exemplo que a gente deu ali, o cenário não era pessimista? Vamos brincar aqui. Sobe ou cai? Escreve nos comentários. Sobe, né? Mas escreve ali. Cara, vamos lá. Um racional simples e direto. A partir daqui, tu só vai botar as tuas operações, só vai considerar absorção, agressão, intensidade só para compra. É desse jeitinho mesmo. Porque aí tu para de entrar num fluxo que tem naquele espasmo de movimento e logo em seguida voltar na tua cara. Esse vai e volta é o que te deixa incessantemente cansado. Por quê? Tu começa o dia, eu pelo menos era assim, começava o dia operando fluxo, eu operava o dia inteiro, né, a manhã inteira, e às vezes à tarde, na verdade, teve uma época da minha vida que eu estava desesperado, que eu operava até 5h40, 5h50 da tarde. Então, o que que acontece? Se alguém me perguntasse, 6 e pouca, a hora que o mercado fechou, em que preço o dólar teria fechado, eu nem sabia. Eu só sabia que eu tinha comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido. Para mim, tanto faz quanto tanto fez onde o mercado iria e eu tava, era no fluxo ali, no tududu, tududu, entendeu? Isso não acontece só contigo. Eu vivi isso aí. Então, por isso que eu te digo, não é que não funciona, é que o detalhe é tu priorizar o que é mais importante. O mais importante não era tu saber que ele ia subir até o meio-dia, agora tu entendeu. E sim, a tua paixão que é o fluxo, porque vira uma paixão no cara, não é brincadeira de criança. Quem nunca fez, senhores, tá aqui nesse vídeo, tu não sabe como é que é. Rapaz, o cara fica um mestre ninja assim, ó. Eu consigo captar todas as informações aqui no Times and Trades, no Volume Price, e nisso aqui, combinado com isso de agressão. Cara, tu fica um mestre ninja. Só que acaba o dia, o mês no negativo. Mês nem se fala, né? Eu falo do dia porque é mais fácil a pessoa entender. Porque o mês é certo, é certo. Ah, o cara absurdamente vai ficar igual um obcecado. Então, o racional mais correto qual é? Coloque ele na direção correta. E olha só, a gente vai ver até como isso aí. Vambora aqui, ó. Depois que tu definiu a direção, aí o fluxo para ti, ele vira o quê? Um fator de ativação. Que é isso que se chama no macro para um momento de entrada que tu vai usar a teu favor. Então, vai ser uma entrada, por exemplo, tu já sabe que ele vai subir. Sabe não, né, senhores? Vamos lá, vamos ser bem correto aqui. A gente tem a probabilidade maior, se o cenário está pessimista, que ele continue subindo. Então aí tu vai olhar entrada de agressividade, tu vai olhar um rompimento de um volume que ele foi, absorveu e depois rompeu com força, ou um retorno de um movimento que estava segurando e agora começou a entrar fluxo para retornar. Então tudo isso tu vai olhar, só que só a favor do direcional. Vamos lá para um exemplo bem simples aqui, olha só. Imagina um dia de
payroll, tá? Payroll é um momento de maior entrada de fluxo que existe no mercado, mas aqui tem que ser um movimento bem escancarado para te lembrar isso aqui para sempre, tá? Ó, sai o dado, o mercado explode e você vê um fluxo entrando com força, né? Ali fica até, assim, visível até para um cachorro, até um cachorro vê que aquele fluxo ali foi extremamente forte comprando dólar. Mas o que que acontece? A maior parte dos payrolls, né, se tu já operou, ele acontece um movimento de espasmo forte, com entrada de fluxo real, tudo fortíssimo, depois volta e vira tudo. Às vezes vai, volta e vira tudo e vai de novo. Então parece que só voltou para te estopar, né? Não, na verdade, o racional ele tá por trás disso aí, como a gente conversou. Tu tem que entender qual era a percepção. Se era uma percepção de otimismo, se o dado viesse acima, ou de pessimismo, se o dado viesse acima. E se for para baixo, o dado vai vir, vai gerar mais otimismo ou mais pessimismo? Um exemplo bem simples é: Estados Unidos está com juros altos por um bom tempo e o Fed, que é o Banco Central Americano, está sendo pressionado para cortar juros porque acaba sugando dinheiro da economia, desacelerando os Estados Unidos. E acontece uma coisa: o dado vem fortíssimo, ou seja, vem mais empregos gerados. Isso mostra uma coisa para a gente: o Fed não vai cortar juros tão cedo. Se ele não vai cortar juros tão cedo, a pressão ainda fica de força para dólar. Não é para ele desacelerar. Porque se os juros vão ficar altos lá nos Estados Unidos, vai ter muita gente querendo botar dinheiro para os Estados Unidos para investir na renda fixa e nas coisas por lá. E aí acaba que o dólar fica pressionado para cima. Olha só, esse é um racional. Óbvio que é um racional um pouquinho mais profundo, mas se tu tem algum tempo de mercado, tu já sabe que quando os juros estão altos lá fora, puxa o dólar para cima porque deixa mais atrativo a maior economia do mundo, né? A renda fixa da maior economia do mundo fica mais atrativa. Então, nesse racional, um exemplo simples e direto, mas mais escancarado, tu já viu uma diferença. Agora, tu imagina ali no dia a dia que, num dado econômico, geralmente tem muito fluxo mais escancarado. Só que no dia a dia normal, abriu o mercado às 9, 9h30 ali, é um momento maior de fluxo, só que às vezes não é tão escancarado assim direcionalmente só para um lado. Então, o que que é o teu racional? É te colocar sempre a favor do mundo, sempre a favor ou de um otimismo ou de um pessimismo. E grava uma coisa na tua cabeça: o fluxo não mostra o sentido da operação, ele mostra o momento da entrada para te pegar um sentido que tu já analisou, para te pegar uma direção que ela é muito mais favorável. A favor do quê? A favor do mundo. Uma pressão, ela é pessimista ou otimista? Então, nesse racional, tu vai usar o fluxo da maneira certa. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Valeu, um abraço!